O Aeroporto Internacional de Denver é o 10º aeroporto mais movimentado do mundo, tendo mais de 1.400 voos por dia. Mas não é por isso que ele chama atenção, e sim pelos vários mistérios que envolvem o lugar. O aeroporto possui vários túneis subterrâneos, decorações bizarras, Illuminatis, símbolos maçônicos e até mesmo nazistas. Foram encontradas também algumas mensagens subliminares e também algumas profecias. Então galera, se prepare aí, porque no vídeo de hoje vocês irão conhecer o misterioso Aeroporto de Denver. O aeroporto com vários segredos e desenhos bizarros. Mas antes, se você ainda não é inscrito no Você Sabia, venha se inscrever, venha fazer parte do canal. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! E agora, se você já deixou o joinha e já é um inscrito aqui do canal, é só o Dani puxar a vinheta, bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Aeroporto Molo. E hoje galera, iremos falar sobre o Aeroporto Internacional de Denver. Um aeroporto que começou a ser construído lá em 1989. Porém só foi inaugurado 6 anos depois, no dia 28 de fevereiro de 1995. Isso porque a sua construção teve um atraso de 16 meses. E ainda foram gastos mais de 3 bilhões de dólares a mais do que estava no orçamento. Então deve ser um aeroporto magnífico, não é mesmo? Porém aparentemente não tinha nada demais para fazer esse gasto todo. E com isso, logo de cara, assim que o aeroporto foi inaugurado, as pessoas começaram a questionar com que foi gasto todo esse dinheiro. E eles também queriam saber o porquê que as obras atrasaram tanto. Foi então que começaram a especular que existiam construções a mais no aeroporto. No caso, teriam sido construídas estruturas subterrâneas escondidas. Sem contar também que grande parte do dinheiro foi gasto com decorações bem bizarras e assustadoras que estão presentes por todo o aeroporto. Mas isso, galera, só foi o começo desse mistério, já que o aeroporto está cheio de mensagens e conspirações, desenhos e imagens pesadas que podem ter vários significados. Então chega de enrolação e vamos descobrir o que existe de tão misterioso dentro desse aeroporto. Decorações subliminares. Desde que foi construído, o Aeroporto Internacional de Denver é visto como um lugar enigmático e totalmente diferente. Muitos acreditam que ele não é um simples aeroporto, e sim a sede da nova ordem mundial, ou até mesmo coisas mais viajadas, como por exemplo abrigar uma base alienígena escondida. Isso porque, galera, por todo o aeroporto existem várias obras de artes e pinturas totalmente esquisitas. Pinturas lotadas de símbolos ocultistas, referências a sociedades secretas, nazistas e também profecias. E as coisas estranhas, galera, começaram logo na sua construção. Isso porque, para construir esse aeroporto, foram retirados 84 milhões de metros cúbicos de terra. E essa quantidade apenas para construir um aeroporto é algo muito além do que o necessário. Ou seja, muito provavelmente existe alguma coisa lá embaixo. Então é por isso que muitos afirmam que embaixo desse aeroporto existe uma grande construção subterrânea. No caso, túneis ou algo do tipo. E isso, galera, não é só o que a galera acredita, não. Esses túneis realmente existem. Lá de baixo, no aeroporto de Denver, foi construído um enorme sistema de túneis subterrâneos para a circulação de trens. Mas as teorias dizem que não seriam para trem, e sim túneis para abrigar a elite mundial, se escondendo de uma catástrofe apocalíptica. Além dos túneis, outra coisa que chama a atenção de todo mundo que passa por esse aeroporto são as decorações e artes macabras que existem pelo aeroporto. Como por exemplo, o cavalo do apocalipse. Logo na entrada do aeroporto, você é recepcionado por um enorme cavalo, com os olhos vermelhos e uma aparência nada amigável. Esse cavalo tem um corpo azul, cheio de veias saltando para fora, olhos vermelhos brilhantes e parece que vai te devorar a qualquer momento. O nome original dessa obra é Blue Mustang, mas ele foi apelidado por um outro nome, Blucifer. Eu não preciso nem explicar o porquê, né? E é por isso então que algumas teorias apontam que esse cavalo sinistro representaria o quarto cavaleiro do Apocalipse, que segundo a Bíblia é uma profecia sobre o fim dos tempos. Segundo a Bíblia, o quarto cavaleiro representaria a morte e junto com ele viriam várias guerras, fome, epidemias, essas coisas ruins. Dando a entender que uma hora ou outra no Apocalipse, a morte reinará sobre a humanidade. E essa estátua nada legal tem mais ou menos 10 metros de altura. E logo assim que esse cavalo foi feito, né, e essa escultura foi criada, uma grande maldição aconteceu. O seu próprio criador, o artista Luiz Jimenez, que fez essa estátua, faleceu depois que aconteceu uma coisa com a estátua. Isso porque em 2006, um pedaço da estrutura da estátua acabou caindo e cortou uma artéria da perna de Luiz, o artista que fez a estátua. E com o corte na artéria acabou não resistindo, falecendo assim por causa da sua própria obra de arte. O cavalo nada normal. Como se fosse um ritual já, né, de início. É, né? Não é? Invocando. Não Preciso é? de um pouco da vida Do de alguém. sangue de alguém. E somente então depois de 2 anos da morte
morte do seu criador, que esse cavalo foi exposto ao público do aeroporto de Denver. Sendo assim a primeira coisa macabra que você encontra assim que você pisa no aeroporto. Antes de entrar, né? Bem-vindo. E já tem uma história macabra por trás. Vamos ver outras artes porque não paramos por aí. Essa foi apenas a primeira. Os 4 murais proféticos, paz e harmonia com a natureza. Espalhados pelo aeroporto, existem 4 murais, que chamam muita atenção de muita gente. Por serem totalmente esquisitos e supostamente por mostrarem algumas profecias. Essas obras são divididas em 4 paredes e foram pintados pelo artista Léo Tanguma, que supostamente representaria a paz, a harmonia e a natureza. Porém, observando esses quadros, não parece que ele está representando paz. Porque se analisarmos bem, galera, esses quadros aparentemente mostram coisas aterrorizantes sobre o nosso futuro. Para muitos, esses quadros representam o despovoamento da Terra, com a aplicação da nova ordem mundial, que tem todo aquele lance de destruir quase toda a população, para assim o novo povo reinar na Terra. Para quem não sabe, essa nova ordem mundial seria uma teoria da conspiração sobre o surgimento de um novo governo global, um governo que comandaria todo o mundo. Mas voltando para as pinturas e os murais, a arte se chama Em Paz e Harmonia com a Natureza. Então vamos ver o primeiro mural. À primeira vista, podemos perceber que é um quadro bem colorido, bem pintado, com pessoas, animais, toda a natureza. Porém, tudo isso com certeza não está em harmonia, assim como o título da obra diz. É possível observar que as pessoas que estão na tela não estão contentes em harmonia. Elas estão assustadas e segurando caixas de vidro com animais. Animais que estão em extinção. Se você reparar bem, é possível ver no fundo uma floresta pegando fogo. E mais no fundo ainda, é possível ver algo cinza, que pode representar uma cidade. E essa cidade está sendo cercada por uma névoa verde, bem estranha, que pode estar diretamente ligada a ataques de armas químicas, ou sei lá, algum tipo de vírus ou gás tóxico, representando assim a diminuição da população, através dessa fumaça verde. Sem contar também que essa pequena parte da pintura já foi retocada várias vezes durante todos esses anos, como se esse desenho representasse algo muito importante e que não pudesse sumir ou ficar desgastada, ela tem que ficar ali bem nítida para todo mundo ver. Por isso que a imagem sempre é retocada. Além disso, também é possível ver na pintura uma menina de azul segurando um tipo de pergaminho. Nesse pergaminho é possível ver um desenho de um símbolo maia, que representa o quê? O fim da civilização. E a parte de baixo da pintura, galera, é mais assustadora ainda, porque é possível ver 3 mulheres sem vidas dentro de caixões. Além de uma onça e uma tartaruga morta. E se você reparar bem, é possível ver que as 3 mulheres, aparentemente, são de culturas diferentes. Uma negra, uma índia nativa americana e uma branca. Alguns acreditam que essa menina branca está segurando algo que seria tipo uma estrela de Davi amarela. Um símbolo que era usado pelos nazistas para identificar os judeus. E segundo algumas teorias da conspiração, essa pintura não representa nada de paz, harmonia e natureza, e sim representa mesmo a destruição da humanidade. Porque é possível ver, galera, que existem vários símbolos que dizem isso. O fim da civilização com o símbolo maia, aquela fumaça verde na cidade, que seria o gás tóxico, e também esse símbolo judeu que os nazistas utilizavam. Então agora vamos por uma outra, o segundo mural. As crianças e a paz mundial. O segundo mural, galera, é dividido em 2 imagens. Então vamos começar analisando o primeiro delas, que mostra um monte de criança de várias nacionalidades diferentes. É possível ver que as crianças estão segurando as bandeiras dos seus países enroladas em armas, espadas, revólveres, coisas do tipo. E elas estariam então entregando as armas, representando meio que o desarmamento de cada país. O curioso mesmo é que, se repararmos bem, todas as crianças estão entregando as suas armas para um menino loiro que está ali no meio. Não se sabe ao certo se esse menino é soviético ou alemão, mas alguns acreditam ser alemão por causa da roupa que está usando, que seria um traje clássico da Bavária. Que, coincidência ou não, é um estado alemão onde surgiram os nazistas e os Illuminatis. E as teorias dizem que essa pintura representa claramente a criação da nova ordem mundial, com todos os países entregando todos seus poderes para um só governar. Agora a parte de baixo desse mural nos leva para um outro desenho, a parte 2. Estão vendo que na parte de baixo possui um tipo de soldado meio caído e com 2 pombas ali em cima dele, onde o soldado logo abaixo da forja das crianças representaria a guerra e as pombas representariam a paz. Então, essa faixa vermelha ao redor dele é o começo de um arco-íris, que começa lá embaixo, contorna as crianças e vai até lá em cima na parte direita. E o segundo mural, galera, começa exatamente com o resto desse arco-íris.
arco-íris, na parte de cima, na esquerda. Agora chegamos então à segunda parte desse mural, que é um pouco mais forte e impressionante. O mural não está tão pintado e colorido como os outros, porém é possível ver claramente a tristeza, a guerra e a morte. No meio dela, o que mais chama atenção é um grande militar agressivo, que está usando um uniforme de nazista e máscara de gás. Em uma mão ele segura um fuzil e na outra uma espada, e que atinge uma pomba branca, que simbolizaria a paz. Do lado direito é possível ver as ruínas de uma cidade, que representaria a destruição da guerra. E do outro lado, do lado esquerdo, é possível ver várias pessoas chorando, angustiadas, com seus filhos sem vidas em seu colo. E abaixo do soldado é possível ver 3 crianças dormindo em cima de destroços. Essa pintura é muito agressiva e pesada, porque mostra claramente a destruição e o horror causado pelos nazistas. Outro detalhe bastante interessante é uma carta que poucos perceberam, que está ali embaixo na direita. Essa carta, galera, nada mais é do que a representação de uma carta que foi escrita de verdade. Uma carta escrita por Hannah Hatchenberg. Amma foi uma criança de 14 anos que faleceu no dia 18 de dezembro de 43, no campo de concentração de Auschwitz. E se você chegar bem próximo da carta, ou no caso pela internet, olhar e dar um zoom naquela imagem, é possível ver que está escrito a seguinte mensagem: Eu era apenas uma criancinha que ansiava por outros mundos. Mas eu não sou mais uma criança, porque eu conheci o medo, eu aprendi a odiar. O quão trágico é a juventude que vive com inimigos, com cordas no pescoço. Mesmo assim, eu ainda acredito. Eu só dormi hoje porque acredito que vou acordar como uma criança novamente e começar a rir e brincar. Alguns também identificaram o arco-íris, que seria algo bom, com outro significado. No caso, seria a representação de um gás mortal, que como vocês podem perceber, o arco-íris termina bem nas crianças que estão deitadas no chão. Pobres crianças que acabam sofrendo as consequências da guerra. Como se o militar estivesse protegido usando a máscara, e as crianças infelizmente faleceram. E essa espada que ele está segurando também não é um símbolo comum. Essa espada seria uma cimitarra, um tipo de espada. Que também é símbolo de uma organização chamada Shriners, uma organização ligada à maçonaria. O ato final. Se formos seguir então todas essas obras, todos esses murais, o mundo foi destruído com guerras e gás letais para que nascesse assim uma nova ordem mundial, uma nova população para viver aqui no planeta. E é com isso então que chegamos no próximo mural, que seria o ato final. Um mural que representaria a reconstrução. A pintura é toda colorida, com várias pessoas de nacionalidades diferentes, animais e muita natureza. Aparentemente é algo feliz e alegre, já que é a reconstrução do mundo. E é possível ver que nesse mural voltaram a aparecer os animais que apareceram extintos no primeiro mural. E agora que a maioria da população foi destruída, os que sobraram comemoram ao redor de uma planta estranha. Uma planta nada normal, com várias cores e que seria geneticamente modificada. E de dentro dela é possível ver que surge até uma pomba, que simbolizaria a tão sonhada paz, nesse mundo novo. E mesmo então, depois de tudo ter acontecido, aparentemente essas pessoas que restaram estariam felizes com o novo mundo que eles têm. E agora os que sobraram podem viver melhor. Olhando assim com essa história, a imagem colorida não é nada feliz, é um tanto quanto bizarra. Perturbadora, né? O monumento maçônico. No chamado Great Hall do aeroporto, que é tipo um pátio principal, tem uma obra que intriga muita gente. Esse seria um monumento de agradecimento do aeroporto, com o símbolo da maçonaria desenhado em uma grande pedra. Eles estão agradecendo as contribuições da Comissão do Aeroporto do Novo Mundo, por ter arrecadado fundos para a construção do aeroporto. E muitos acreditam que isso seja uma prova e uma referência direta à nova ordem mundial, já que essa organização do Novo Mundo não existe, a organização que eles agradeceram. Sem contar também que nessa pedra está escrito que existe uma cápsula do tempo no aeroporto, que estaria bem debaixo daquela pedra. E cápsula do tempo, para quem não sabe, é um objeto que guarda várias coisas dentro dele e que só vai ser reaberto em uma data específica, que no caso vai ser no ano de 2094. E também no monumento é dito que essa cápsula contém mensagens e profecias para a população do Colorado para o ano de 2094. E também logo abaixo do símbolo maçônico há uma data, 19 de março de 1994, que é quando o monumento foi construído. Porém, galera, não é a data que possui um mistério, e sim a somatória desses números. Se somarmos os números que apareceram aí na pedra, vai dar o número 33, que é o número referente ao nível mais alto de um membro da maçonaria. A suástica.
Bom, galera, já deu pra perceber que esses murais que estão espalhados pelo aeroporto não são nada legais. Você não precisa ir longe, né, pra reparar que possui coisas estranhas ali. Seja no cavalo maligno azul, nos murais medonhos e bizarros, e até mesmo esse monumento que já diz várias coisas explicitamente. E além das decorações, existem outras coisas que devem ser analisadas nesse aeroporto, como no caso as pistas de pouso. Ao olhar de cima do aeroporto, das alturas, é possível ver que as linhas de pouso formam o que parece ser uma suástica, um símbolo muito usado pelos nazistas. E segundo o aeroporto, o formato das pistas foi planejado dessa forma para que os aviões não se cruzem. E dessa forma as pistas poderiam ser usadas todas ao mesmo tempo, sem que elas se cruzassem. Na verdade, a galera do aeroporto disse que o formato que eles fizeram foi inspirado em um catavento. Entendi. E não tem relação nenhuma com o símbolo nazista. Mas é uma coincidência muito grande, galera. Será que ninguém percebeu enquanto eles estavam construindo que ia dar um símbolo tão odiado, um símbolo tão pesado que é o símbolo dos nazistas? É muita coincidência pra um só lugar, não é possível. O símbolo nazista nada mais é do que uma cópia do símbolo que existe, que é o símbolo da paz. Só que ao contrário. Só que ao contrário. Nativo. Outra obra intrigante que fica exposta lá no aeroporto de Denver é um quadro que foi chamado de Nativo. Esse quadro também é bem estranho e difícil de ser explicado, já que no meio tem uma forma bem bizarra que não se parece com nada daqui da Terra. A pintura pode representar os alienígenas, tipo criando a vida aqui na Terra e nos observando lá do espaço. Isso porque em cima dessa estrutura tem duas figuras redondas, que parecem ser rostos, e é como se eles tivessem plantado essa semente estranha aqui na Terra, que seria a nossa vida. E dessa semente surgiram os animais e a natureza, que aparecem do lado direito, e também os seres humanos, que aparecem do lado esquerdo. Agora deu pra entender porque esse aeroporto de Denver chama tanta atenção assim? Não é só da gente, galera, é de todas as pessoas de todo lugar do mundo. Pessoas que passam por ali e acabam não entendendo nada do porquê aquelas imagens estão ali. Então, galera, são milhares de símbolos, referências, mensagens subliminares, envolvimento com maçonaria, outras ordens, alguma referência aos nazistas. Sem contar também que é possível ver claramente uma referência à destruição da população. E tudo isso junto faz muitas pessoas acreditarem que o aeroporto internacional de Denver é muito mais do que um simples aeroporto. No futuro, esse aeroporto pode ser a sede da nova ordem mundial. Uma população seleta que irá sobrar aqui na Terra e que irá governar o mundo de uma outra forma. Galera, vocês viram que tem muita coisa por aí. Sem contar também que existem muitas outras coisas estranhas nesse aeroporto. E não só em aeroportos, também monumentos históricos dos Estados Unidos e também outros lugares. Isso tudo reforçando aquela teoria de que os Illuminatis ou qualquer outra ordem pode um dia acabar com a população do mundo, para que eles governem como eles quiserem. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Um vídeo cheio de teorias da conspiração, mensagens subliminares, mas mostrando pra vocês um lugar que é visitado todos os dias e que é bem sinistro, né? Tomara que um dia a gente vá pra lá dar uma passada só pra gente gravar, filmar só pra tudo, ver né? isso, Cê é falar, louco. gente, isso não é de Deus, isso é bizarro. Então, se você gostou desse vídeo, dessa teoria, desse aeroporto bem macabro, deixa o seu like e também se inscreva no canal se não é inscrito. A gente tava devendo esse vídeo, galera, foi mal pela demora. Mas tá aí bem feito, bem legal pra vocês. É isso, então quem gostou, deixa o like, compartilha também para que mais pessoas conheçam essas histórias. E também quanto mais pessoas assistir, mais teorias, né, mais explicações, mais ideia de cada pessoa vão surgir aqui nos comentários. Inclusive, deixa a sua aí. Se você às vezes viu aquela imagem e né, chegou a uma outra conclusão, comente aqui embaixo. Também comente aqui embaixo se vocês gostam e querem outros vídeos assim. Também deixe seu like porque isso vai contar e a gente vai ver que vocês gostaram muito pra gente continuar com esses vídeos. Então se você gosta de teoria da conspiração, coisas do tipo, deixa aqui nos comentários também, galera. Siga a gente nas redes sociais se você tiver Instagram, Lucas Marques, Dani Molo, tem o Você Sabia Vídeos aqui, Você Sabia Memes, fotos, tem vários. Então segue lá todo mundo, o batalhão, e aproveite e mande alguma sugestão de algum vídeo que você quer ver aqui no canal. É isso então, galera, a gente se vê amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu!